Bom dia, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nós estamos estudando os lugares geométricos. Nós estudamos LG1. O que é o LG1? Distância de ponto a ponto. O que a gente constrói? Uma circunferência, certo? Bom, estudamos também o LG2. O que é o LG2? Distância de ponto a reta. E hoje nós vamos estudar o LG3. O que é o LG3? Equidistância entre dois pontos. O que é equidistância? Mesma distância. O que nós vamos construir no LG3? A mediatriz que a gente já sabe construir, certo? Então, olha só, para decolar ou aterrissar, o avião segue como referência a reta que passa pelo meio dos sinais luminosos. Olha só, que essa reta que passa aqui no meio dos sinais luminosos. Observe que esse é um lugar especial, pois qualquer ponto dessa reta central estará sempre equidistante dos sinais luminosos correspondentes, certo? Considere os pontos A e B e a reta M, representados abaixo. Então, ó, qualquer ponto que estiver sobre essa reta, ó, tem a mesma distância do ponto A e a mesma distância do ponto B, ou seja, está no meio. Se o ponto estiver aqui, ó, o A tem a mesma distância desse ponto e a mesma distância até B, certo? Tudo bem? Então, ó, nessa reta vão estar todos os pontos que têm a mesma distância de A e de B. Qualquer ponto que eu escolher aqui, ó, esse ponto tem a mesma distância de a mesma distância de B. Ele é equidistante dos pontos A e B. Então, a gente vai construir aqui uma mediatriz. Todos os pontos que estão nessa reta são equidistantes das retas A e B. Então, a reta M é chamada de mediatriz. Todos os pontos da mediatriz têm uma propriedade comum exclusiva. Qual é essa propriedade? Qual é a propriedade da mediatriz? Equidista dos pontos A e B. Ou seja, todos os pontos que estão na reta equidista de A e B, têm a mesma distância de A e B. Defina a figura abaixo como um lugar geométrico. Como vai ficar? A reta mediatriz M é o lugar geométrico dos pontos equidistante dos pontos A e B, certo? Como a gente define, então, o LG3, pessoal? LG3 é uma reta mediatriz cujos pontos são equidistantes dos pontos conhecidos, certo? Então, usando símbolos, vai ficar assim, ó, usando símbolos. Escrevemos LG3, é a mediatriz do segmento AB, certo? Porque a gente pode unir AB aqui, se torna um segmento. Então, lê-se, lugar geométrico 3 é a reta mediatriz do segmento AB. Tudo bem, pessoal? Então, ó, para construir, vamos fazer para construção, né? Para nós construirmos a reta equidistante dos pontos A e B, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o LG3 entre A e B. Como é o LG3? A mediatriz entre A e B. Então, nós vamos nos apoiar em A, qualquer abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo. Nos apoiamos em B, cruz em cima, cruz embaixo. Onde os pontos se cruzaram, nós vamos ligar aqui e nós vamos achar a reta mediatriz, a reta que está no meio. Gente, e esse é o LG3. Bom, em símbolo como vai ficar? LG3 é a reta mediatriz do segmento AB. Certo? Tudo bem, pessoal? É isso aqui. Facinho, né? A gente já sabia, né? Como fazer a mediatriz. Então, agora ele recebe o nome de LG3, tudo bem? Então, na página 33, construa o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos pontos X e Y. Então, ó, aqui, nós vamos fazer a equidistância aqui entre X e Y, ponta seca em X1, tenho que cruzar dos dois lados, por quê? Para fazer uma reta, a construção de uma reta, nós precisamos ter dois pontos. Onde os arcos se encontraram, formaram pontos, nós vamos ligar esses dois pontos para traçar a reta mediatriz. Então, essa é a reta mediatriz, é o LG3, tudo bem? Aqui em B, é X3 e Y3. Os pontos estão dispostos de outra forma. Então, nós vamos aqui, ó, ponta seca em X e em Y. Certo? Nós vamos ligar aqui, então, os pontos formados, ó. Tudo bem? Certo? Desenhe o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos vértices
destacados nas figuras dadas. Ó, nós temos os vértices destacados. Quem são aqui, ó? O A e o C. Nós vamos pôr a ponta aqui bem no vértice, ó, e nós vamos achar o LG3, ó. Tá vendo, ó? Bem no vértice. Abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo. Venho no ponto C, ó, no vértice, certo, ó. Cruz em cima, cruz embaixo. E nós vamos encontrar aqui a reta mediatriz LG3. Aqui também é o LG3, certo? Os pontos destacados no trapézio, ó, é aqui. Se apoia no vértice, qualquer abertura maior que a metade. Vamos fazer a mediatriz aqui, que é o LG3. E aí é só nós ligarmos os pontos. Fizemos o LG3. Pontos destacados no retângulo é o I e o H. Abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo. Vem em H, cruz em cima e embaixo. Os pontos de encontro dos arcos nós vamos ligar. E vamos achar a reta mediatriz, que é o LG3, certo? Tudo bem, pessoal? Certinho? Terceiro exercício. Determine todos os pontos P equidistantes de A e de F, porque pertencem aos lados do polígono. Bom, quando ele fala aqui, ó, determine o ponto P equidistantes de A e de F, equidistância entre dois pontos é o LG3. Então, nós vamos fazer o LG3 entre A e F. Ponta seca em A, abertura maior que a metade, cruzo de um lado, cruzo do outro. Ponta seca em F, cruzo de um lado e do outro. Onde esses dois arcos se encontraram, ó, nós vamos ligar aqui. E nós vamos obter quantos? O ponto de encontro do LG3 que nós fizemos, ó, com a figura dada, nós vamos obter os pontos P, ó, P1, P2 e P3. Certo? Tudo bem, pessoal? E P4 aqui, ó. Certinho? Tudo bem? Não tem problema se ficou aqui P3 e P4, tá? Nós encontramos 4 pontos P, tudo bem? Para ficar na ordem, eu vou mudar aqui para 3 e aqui para 4, tá bom? Mas não tem problema também ficar... tem 4 pontos P, é só pra gente marcar os pontos P que encontramos, tá bom? Quarto exercício, ó. Construa apenas um ângulo, tá? Um ângulo RHS com um lado equidistante dos pontos A e B. Quando a gente fala equidistância entre dois pontos, A e B, já sabemos que em A e B nós vamos fazer o LG3. E outro equidistante dos pontos B e C. Equidistância entre dois pontos, nós vamos fazer o LG3 também entre B e C. O vértice desse ângulo é equidistante dos pontos A, B e C. Então, ó, como nós vamos fazer o roteiro? A gente tem o A, tem o B e tem o C. Tá faltando encontrar quem? O vértice do ângulo, que é o H. Como nós vamos fazer, então? O LG3, que é uma mediatriz dos pontos A e B, que ele falou aqui que distantes de A e B, e o LG3 também, que é uma mediatriz dos pontos B e C, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, ó, entre A e B, nós vamos pôr a ponta seca em A, abertura maior que a metade, cruz em cima e embaixo. Em B, cruz em cima, cruz embaixo, certo? Vamos vir aqui. Fazemos a mesma coisa entre B e C. Ponta seca em B, cruzar em cima, embaixo, em C. Onde se cruzaram aqui, ó, vou aumentar aqui, melhorar. Ó, vamos ligar os pontos formados. E vamos obter quem? O ponto, o cruzamento dos dois lugares geométricos LG3, nós vamos encontrar quem? O ponto H, que era o nosso ponto-chave. O ponto de encontro entre os dois lugares geométricos nos deu o ponto-chave H, que era o que a gente procurava. Então, o ângulo que a gente procura é o RHS. A gente pode pôr o R e o S em qualquer lugar sobre a reta, tudo bem? Quinto probleminha.
Determine todos os pontos P que estão à mesma distância de RS. Ó, quando ele fala aqui, mesma distância dos pontos RS, é LG3 entre RS. Equidistância entre dois pontos. Sendo a distância do ponto P ao ponto S, letra maiúscula são pontos, igual a 5,1. Distância de ponto a ponto, qual lugar geométrico é? Muito bem, LG1. Então, ó, no nosso roteiro, o que nós vamos fazer? O que a gente procura? O ponto P. O que nós vamos fazer para encontrar o ponto P? Ó? O LG3, que é a mediatriz entre quem? Entre os pontos RS. Certo? E o LG1, que é uma circunferência de centro. Ó, nós temos P e S, a distância de P a S, então, ponta seca em S, com qual distância? 5,1 centímetros. Então, nós vamos começar aqui, ó. Então, nós procuramos o ponto P, ele é o nosso ponto-chave, certo? Então, olha só, como vai ficar. Ponta seca em R, nós vamos fazer o LG3, abertura maior que a metade, vou cruzar de um lado, do outro. Ponta seca em S, de um lado, do outro. E aí, nós vamos ligar aqui, ó. Fizemos o LG3, que é a mediatriz, certo? Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o LG1 com a distância de 5,1. Então, ponta seca no 0, vou lá no 5,1, tá? Ponta seca em S, e nós vamos fazer o LG1 aqui, ó. Onde os dois se encontraram, nós encontramos aqui quem? Ponto de encontro do LG3 com o LG1, nós encontramos quem? O ponto P1 e o ponto P2, ok? Ok, pessoal, então hoje nós vamos até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijo no coração, saudades de vocês, tá? Bye, bye. Tchau, tchau.